Olá, alunos do anexo da Escola Arnaldo Maroja. Estou aqui mais uma vez, professor Rodrigo, para trazer a continuação da nossa aula de português, iniciada ontem com o assunto acentuação gráfica. Então hoje, quinta-feira, dia 23/7/2020, eu trago a segunda parte deste conteúdo. Lembrando que ontem nós introduzimos, falamos um pouco sobre a importância da pontuação, principalmente para a produção de textos em concursos ou mesmo no Enem, que costumam classificar os candidatos através da escrita e, no caso da redação do Enem, uma das habilidades, das competências exigidas do candidato lá na prova escrita é a questão da pontuação e também da acentuação. Então vamos dar aqui continuidade à nossa aula. Ontem eu já falei sobre algumas regras, relembramos alguns conceitos que são chaves para o entendimento desse assunto, como por exemplo divisão silábica, a questão da tonicidade das sílabas, classificação das palavras quanto à tonicidade, Se uma palavra é oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo. A acentuação gráfica é importante para a escrita porque indica a forma como as palavras devem ser lidas, não permitindo que haja confusões com duas palavras que possuem a escrita parecida, mas a pronúncia completamente diferente, como por exemplo as palavras dúvida e duvida. Então eu tenho aqui duas palavras diferentes da língua portuguesa que significam coisas diferentes e o que as diferencia é o acento. Nesse caso aí, o acento agudo colocado aí na primeira palavra, dúvida. Então é este acento que vai marcar a sílaba tônica, aquela mais forte. Então quando você vai ler essa palavra, você deve observar onde está o acento, porque dúvida significa uma coisa e duvida significa outra. Então neste exemplo aí, no exemplo anterior, o termo duvida se trata da conjugação do verbo duvidar no presente do indicativo. Ele duvida de fulano, Ou ele duvida de cicrano. Nesse caso aí, é o verbo duvidar sendo conjugado aí na terceira pessoa do presente do indicativo. Já o termo dúvida se trata de um substantivo. Então observem aí que até a classe gramatical ela muda. Então você passa aí de um verbo para um substantivo. Duvida, verbo, no modo indicativo, E dúvida, um substantivo. Então, como ele diz aqui, já o termo dúvida se trata de um substantivo e significa uma questão, incerteza ou hesitação que uma pessoa possui sobre algo. Sem o acento, as frases ficariam incompreensíveis. Além disso, a acentuação nos auxilia na leitura de palavras que desconhecemos, visto que os acentos gráficos designam as sílabas tônicas e os sons mais abertos ou fechados. Então, em línguas em que não há a questão da acentuação, por exemplo, o inglês, você fica na dúvida ao ler uma palavra desconhecida, porque não sabe exatamente qual é a sílaba tônica, aquela que deve ser pronunciada com mais intensidade. No caso da língua portuguesa, que é uma língua com acentos gráficos, então esse trabalho de identificação fica mais simples. Continuando aqui. Assim, os sinais de acentuação cumprem o papel de distinguir, na escrita, palavras de grafia idêntica, mas de tonicidade diferente. Como? Veja aí mais alguns exemplos. Secretária e secretaria. Público e publico. Baba e babá. Mágoa e magoa. Então vejam que são palavras muito parecidas, Se escrevem da mesma forma, mas o que diferencia uma da outra é a questão aí do acento. E aí, para nos distrairmos um pouco, com este assunto, eu trouxe aí essa imagem, essa charge, em que um personagem, o Cágado, ele
faz uma observação com o outro, né? Ele diz o seguinte: só os cágados têm noção exata de como é importante acentuar as palavras corretamente. E aí eu pergunto, por que ele disse isso? Quando ele diz aí, só os cágados têm essa noção da importância da acentuação. Porque o personagem aí, o cágado, ele sabe que se a palavra cágado não é acentuada, então vira uma outra coisa, vira cagado. Então é um texto aí humorístico, né? Para fazer rir um pouco, mas vejam aí a importância da acentuação, que pode diferenciar uma palavra da outra, pode inclusive trazer um sentido novo. Continuando aqui. As paroxítonas, continuando aí nossas regras de acentuação, elas são acentuadas as terminadas em R, como açúcar ou repórter. Lembrando que as paroxítonas são aquelas em que a sílaba tônica aparece ali na penúltima sílaba. Contamos sempre do final da palavra, não é isso? Então a última, oxítona, nós vimos na aula de ontem as regras de acentuação. Agora estamos nas paroxítonas, as penúltimas, né? Aquela que tem a penúltima sílaba tônica. Acentuam-se todas as palavras paroxítonas terminadas em R, em L, como túnel, possível, em N, hífen, abdômen, em X, como tórax, látex, em I ou IS, júri, lápis, táx, em US, como vírus, bônus, ON ou ONS, ONS, como próton ou elétrons. Ainda sobre as paroxítonas, as terminadas em ou uns, como álbum ou álbuns, ão ou ãos, como órfão e órgãos. Interessante aí que a palavra ela vai receber aí o acento tanto órfão quanto órgão, né? O acento agudo e o diacrítico til, né? Que nós discutimos na aula de ontem, que não é classificado como um acento gráfico, porque a função aí não é de identificar a sílaba tônica, né? De marcar a sílaba tônica, mas somente de marcar o som nasal. Então, órfão, órgãos. A tônica aí é o or, de órfão e órgãos. As paroxítonas terminadas em an ou ans, como órfão, órfãs e imã. Em ei ou eis, como jockey ou úteis. Terminadas em ps, que são palavras mais incomuns, mais difíceis de encontrar na língua, como fórceps. E também os ditongos, como em colégio, lábios. Muito bem, agora vamos para as proparoxítonas, que tem essa regra geral aí. Todas as palavras proparoxítonas da língua portuguesa são acentuadas. Isto não mudou com a reforma ortográfica, né? Então, desde que eu estudei lá no primário, a professora dizia, todas as proparoxítonas são acentuadas. E o que são mesmo as proparoxítonas? Aquelas que têm a sílaba tônica na antepenúltima. Então a posição é a antepenúltima, sempre contando do final. A última, oxítona, a penúltima, paroxítona, então a antepenúltima, proparoxítona. Nós temos aí exemplos, lâmpada. Então a sílaba mais forte é o lã, acentuado, proparoxítona. Côncavo, lêvado, pássaro, relâmpago, máscara, árabe, gótico, e aí outras palavras proparoxítonas que ele está mostrando na notação. Os hiatos, acentuam-se o i, u, vogais tônicas dos hiatos quando aparecem sozinhas na sílaba ou seguidos de s. Lembrando que os hiatos é aquele encontro vocálico que se separa, né? Então você tem uma sílaba, uma vogal, e na outra sílaba, imediatamente seguinte, você tem uma outra vogal. Então todas essas palavras aí são hiatos e são acentuadas, porque se encaixam aí na regra do O, I, E, O e U, vogais tônicas dos hiatos. Então você tem aí saída, vejam que o A se separa do I, tá vendo? Então é um hiato. Saúde, egoísta e balaústre. Os hiatos não levam acento gráfico se a sílaba seguinte se iniciar por NH.
Então nem todo hiato vai ser acentuado, tá vendo? Se a sílaba que aparece após a vogal, ela iniciar por NH, então ela não é acentuada. É o caso de rainha. Veja que nós temos aqui o hiato. O A está separado do I, mas a sílaba seguinte é iniciada por NH. Então, rainha não é acentuada. O mesmo vale para moinho. São acentuados os verbos ter e vir e os seus derivados na terceira pessoa do plural. Chama atenção aqui, viu? Porque na escrita o aluno costuma confundir isso daqui. Então, no singular, ele tem, sem acento. Mas aí, eles têm, quando vai para o plural, terceira pessoa do plural, então o verbo ele ganha o acento. Então, ele tem, singular, eles têm, plural, com acento. O mesmo vale aí para ele vem, eles vêm. Ele detém, que já é acentuado, ó, o verbo detém, mas agora ele muda o acento. Passou do agudo para o circunflexo. Ele detém, eles detêm. Ele intervém, eles intervêm. Para finalizar a nossa aula sobre acentuação, vocês vão responder aí duas questões. Uma que caiu no vestibular da Universidade Federal do Paraná e uma outra que caiu no Instituto Federal de Santa Catarina. Então, vocês vão aí tentar responder. A primeira questão, assinale a alternativa em que todos os vocábulos são palavras, são acentuados por serem oxítonas. Então, todos os vocábulos aí, todas as palavras são oxítonas. Qual é a sequência de palavras em que todos aí são oxítonos, por isso devem receber o acento? É só você identificar qual grupo aí de palavras que são todas oxítonas, né, e que todas levam um acento e marcar uma alternativa. Na segunda questão, envolve aqui uma tirinha com a personagem Mafalda, né? Ela é muito conhecida nas provas de português, no Enem, sempre explora muito a Mafalda. E aqui, deixa eu ampliar, ela está num contexto de sala de aula. A Mafalda é conhecida por ser uma menina muito inteligente, então ela parece uma adulta, ela pensa como adulta, né? Mas é uma criança. E aqui ela está na aula com os coleguinhas, né? Uma aula do primário. A professora então está ensinando a família do M, né? Então está colocando lá no quadro. Minha mãe me mima, minha mãe me ama. Então ela está ensinando as crianças a lerem ou escreverem a família do M. E aí a Mafalda chega no terceiro quadrinho para cumprimentar a professora e diz: parabéns, professora, pelo visto sua mãe é ótima. Aí ela volta para a sala, aliás, para a cadeira, se senta e diz: agora, por favor, ensine para a gente coisas realmente importantes. Isso quer dizer o seguinte, que essa aula aí, né, de ensinar a família do M, já não é uma aula atrativa para ela. É isso, pessoal. Aí vocês vão identificar, nesse caso aqui, qual é a opção correta. Eu até destaquei o correto aqui, ó, colocando com a letra maior em negrito, porque às vezes o enunciado de uma questão pede a informação incorreta. Nesse caso aqui ele está pedindo a informação correta. Com relação à acentuação gráfica, o assunto desta aula, das palavras no texto, é correto afirmar o quê? Você vai analisar aqui cada uma das alternativas e vai marcar aquela que é correta. Apenas duas questões. Espero que consigam responder. Qualquer dúvida podem mandar lá no privado e eu respondo assim que puder. É esse, pessoal, o trabalho que vocês vão fazer. Espero que todos consigam. Desejo a todos uma boa noite e bom trabalho.